Pela primeira vez na história, Varginha tem 2 times classificados para a segunda fase do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Na última rodada da primeira etapa da competição, disputada no sábado, Boa Esporte e VEC se enfrentaram também pela primeira vez. E quem se deu bem foi o Vecão, que venceu o time Boveta por 1-0. O radialista Henrique Lemes narrou esse duelo e fala sobre esse momento inédito no futebol varginhense. Boa noite. O derby do último sábado foi um jogo sensacional para a cidade de Varginha. O IVEC, dentro de campo, mostraram aí um futebol diferente, mas uma das coisas que a gente tem que relatar aqui foi a presença do público no estádio do Melão. O público foi em bom número. Há muito tempo nós não víamos a torcida prestigiar em bom número tanto o jogo do VEC como o jogo do Boa Esporte. A atmosfera dentro e fora do estádio foi muito legal. As duas torcidas chegando, vibrando, trazendo as suas camisas, a sua paixão pelas equipes. É muito gostoso quando duas equipes da mesma cidade se encontram para uma partida de futebol. No campo de jogo, na primeira etapa, o time do Boa Esporte teve o domínio e conseguiu controlar a partida. O Boa atacou muito, embora o VEC no primeiro minuto de jogo quase que fez 1-0. Mas pouco a pouco, jogadores do Boa Esporte foram se equilibrando dentro de campo, segurando o ímpeto dos jogadores do Varginha Esporte Clube, e o primeiro tempo terminou no 0-0 com a maior posse de bola do esporte. Veio a segunda etapa, o técnico Thiago Miguel do VEC, como ele precisava muito da vitória, ele fez algumas substituições ali no intervalo e também no decorrer do segundo tempo, colocando o VEC em busca do gol para cima do Boa Esporte, porque ao VEC era só a vitória que interessava. E isso aí aconteceu, né? Principalmente com a entrada do Léo Aquino, um garoto que é aqui da cidade de Varginha, tem estrela, é artilheiro. Todo jogo que ele entra, desde o ano passado na segunda divisão, ele ajuda muito o time do VEC, e ele foi lá e fez o gol da vitória do VEC, 1-0 em cima do Boa Esporte. É bom lembrar que no decorrer do segundo tempo, o técnico Gabardo Júnior poupou alguns jogadores que estavam em campo e que fizeram a diferença, né? Jogadores que estavam jogando muito bem. Os atletas que estavam no banco de reservas entraram e não deram conta do recado. Com isso, o VEC aproveitou aquele momento de falta de concentração, ali de entrosamento do Boa Esporte, da metade do segundo tempo para frente, foi para cima, conseguiu vencer o jogo por 1-0, ganhou a sua classificação para o hexagonal final, e agora fica a expectativa aí para a tabela de quando a Federação Mineira poderá estar divulgando, talvez na tarde de hoje ou então no início da manhã de amanhã, mas o certo é que nós teremos aí as duas equipes de Varginha com chances de subir para a primeira divisão. Foi um grande jogo que entrou para a história do futebol da cidade de Varginha, com certeza. Além da vitória do VEC sobre o Boa por 1-0, a última rodada da primeira fase teve mais 5 jogos. Em Uberaba, o time da casa perdeu para o Ipatinga também por 1-0. Em Sete Lagoas, o Democrata perdeu para o Tupinambás por 3-0. Em Juiz de Fora, o Tupi foi derrotado pelo Coimbra por 2-1. Em Muriaé, o Nacional não segurou o Aimorés, que ganhou de 2-1. Em Santa Luzia, o União Luziense foi o único anfitrião a vencer, fez 1-0 sobre o Betim. E o Betim encerrou a primeira etapa do Módulo 2 no topo da tabela com 20 pontos. Na sequência, conquistaram a classificação o Tupinambás com 19, Boa Esporte, VEC e Ipatinga com 17, além de Democrata com 16 pontos. Quem ficou fora da próxima fase, mas também escapou do rebaixamento, foram Tupi e União Luziense com 15 pontos, Nacional com 12 e Aimorés com 11. Coimbra com 10 e Uberaba com 7 pontos estão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Mineiro.
Na próxima fase, os 6 clubes jogam entre si em turno e retorno em um total de 10 rodadas. E as primeiras partidas serão disputadas neste final de semana. Às 15h de sábado, o Ipatinga recebe o Boa Esporte no estádio Ipatingão. No mesmo horário, tem Betim e Tupinambás na Arena Veracruz, em Betim. E no domingo, às 10 da manhã, o VEC recebe o Democrata no estádio municipal Prefeito Gilson Melo.